Quem depende do transporte público sabe, mesmo quando a greve segue os critérios previstos e é considerada legal, provoca transtornos, muda a rotina e atrapalha a vida do trabalhador. Ellen estuda psicologia na Universidade de Brasília. Depende do ônibus e do metrô para cruzar os mais de 20 quilômetros entre a casa dela e a UNB. Com a greve dos metroviários e rodoviários, ela conta que só não tem faltado às aulas porque recebe a ajuda de amigos e parentes. Eu dependo muito de caronas de amigos, né, do meu pai, do meu irmão, mas não é sempre que eu posso contar com elas, né? Não é sempre que eles estão por aqui, os horários às vezes não batem também. Então, o negócio é aguardar mesmo, não tem jeito, tem que esperar. A longa espera é a principal reclamação dos usuários do transporte público em períodos de greve. A Maria é doméstica e costuma pegar uma van e um ônibus para chegar ao trabalho. Nas últimas semanas teve que mudar a rotina. Sai de casa mais cedo e, mesmo assim, passa pelo menos 1 hora a mais no ponto de ônibus. Tenho esperado mais. Às vezes eu preciso vir resolver alguma coisa, eu tenho que vir cedinho. Aí eu chego sempre atrasado. O Gilvan reclama do custo que aumentou. O Vale Transporte já não cobre os gastos até o final do mês. É que quando ele espera e o transporte não vem, acaba mudando a rota. Pega outro ônibus e corre para tentar chegar a tempo no trabalho. Isso quando não apela para o transporte irregular. A gente às vezes tem que pegar um ônibus pirata muito lotado aí, correndo risco, né? Então isso acaba afetando. Para o Antônio, greve é sinônimo de fila, perda de tempo e mais gastos. Antigamente pegava 2 anos para chegar no serviço, hoje tem que pegar 3, porque a espera é muito grande. E se você não conseguir pegar 3, se eu não pegar 3, chego bastante atrasado ainda no serviço. A repórter Lana Cânipa tem as informações sobre a legislação no caso de greves no transporte coletivo. Boa noite, Lana. Boa noite, William. Boa noite a todos. Como a gente viu na reportagem, são muitos problemas, William. Atrasos para o trabalho, pessoas que gastam mais do que estavam prevendo para esse período. Então, a greve é um assunto que precisa ser discutido. Quem é que pode ser responsabilizado nesse caso? Quem paga essa conta? Essa é a pergunta para o advogado Antônio Alves. De quem é a responsabilidade? A responsabilidade no Brasil ela é sempre para aquele que causa o prejuízo. No caso de uma greve, em princípio, ela é de quem fornece o serviço e de quem trabalha na prestação desse serviço, ou seja, do sindicato de empregado e do sindicato patronal. No caso de serviço público, tem um terceiro agente, que é o próprio Estado, que deve ser responsabilizado quando alguém é penalizado, sofre prejuízos ou despesas adicionais por conta de uma greve. Como cobrar essa conta? O trabalhador tem condições? Porque em uma greve muito curta, a gente vê que o prejuízo talvez não seja tão grande, principalmente se tratando do transporte público. Mas aqui em Brasília, por exemplo, já dura mais de 20 dias a greve do metrô. Em um período maior, um período mais longo, como cobrar essa conta? Primeira coisa é guardar provas do que está gastando. Fazer um relato dos percalços e dos sofrimentos que está tendo por conta da greve, porque você tem os prejuízos materiais, mas você tem também os prejuízos morais. E a segunda coisa é quando passar tudo isso e você tiver o volume do prejuízo, ajuizar uma ação. Você pode fazer isso individualmente, você pode fazer isso coletivamente e você pode ir ao Ministério Público e falar: Ministério Público, olha, fizeram uma greve, eu e mais a população da minha cidade ficamos prejudicados, não pudemos usar transporte público, tivemos que gastar com lotação, tivemos que gastar com transporte pirata, com outros meios alternativos de transporte, e nós queremos ser ressarcidos por isso. No caso especificamente do que diz a lei, a gente estava dizendo, a greve legal, por exemplo, o sindicato se exime da responsabilidade, afinal de contas ele cumpriu todos os pré-requisitos estabelecidos. O que a gente pode considerar como uma greve legal e aí nesse caso quem paga a conta? A greve legal é aquela greve que vai descumprir os requisitos da lei de greve, ou seja, a greve que é feita de surpresa, porque principalmente quando é um serviço considerado essencial, e nós falamos de metrô aqui, então vamos falar de transporte público. No caso de serviço público dessa natureza, a população precisa ser avisada com pelo menos 3 dias de antecedência. A mesma coisa o empresário, a mesma coisa o Estado. Então é preciso que o sindicato faça uma assembleia, aprove essa greve, comunique o empregador, comunique
ao Estado e só a partir daí faça a greve, observando que esse serviço não pode ser interrompido. É possível, então, conseguir uma reparação por esses danos, do ponto de vista do cidadão? Com certeza. Basta que ele se reúna com os outros cidadãos que foram prejudicados, basta que ele procure um advogado, um serviço de assistência ou o Ministério Público. Tá ótimo. Muito obrigada pela entrevista. William. Obrigado, Lana.